Capítulo 3. Sobre a Trindade. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo de número 6. Mas Deus é um. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Mas um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Primeiro, a unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. O nome Elohim, plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É um nome que aparece na declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, Deus, no plural, o que revela uma pluralidade da deidade. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade da unidade. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse o Senhor, Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo de número 3, versículo 22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, mostrando clara e diretamente as três pessoas associadas em unidade e igualdade, como a fórmula batismal em Mateus capítulo 28, versículo 19. Em outras passagens: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4 a 6. E na bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Essa unidade de natureza reaparece mais adiante. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo de número 4, versículos de número 4 a 6. E na obra da redenção, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento, e fica confirmado que a pluralidade na divindade
é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. 2. Negação ao unicismo, unitarismo e tritaísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que exista três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos, capítulo de número 12, versículo 32. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios, capítulo número 8, versículo 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no Credo de Atanásio. A fé universal é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas e os unitaristas separam a substância. São crenças inadequadas que estão em desacordo com a fé cristã bíblica e histórica, razão pela qual nós os rejeitamos. Há um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina. 3. A função das três pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas, está sujeita, por natureza, a outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. E da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Quando o Senhor Jesus disse: o Pai é maior que eu, João capítulo 14, versículo 28, pois ele fez-se servo como consequência da encarnação. Não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que subordinou funcionalmente à vontade do Pai, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo número 5, versículos número 30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. A submissão do Filho foi a
foi uma condição voluntária para o seu messiado. Também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 28. Isso não compromete a deidade absoluta do Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nem há igualdade de essência e de substância das três pessoas da Santíssima da Trindade. 4. O Pai é Deus. O Pai já é identificado como Deus, com abundante frequência nas Escrituras. Porque a este o Pai, Deus o selou. João capítulo 6, versículo 27. E por Deus Pai, da parte de Deus Pai, Gálatas capítulo 1, versículos número 1 e 3. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Isso está mais do que evidente na fórmula batismal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. 5. O Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirma os credos, consubstancial com o Pai. E em grego, homoousion topatri, que significa da mesma substância com o Pai, qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: Eu, Pai, somos um. João capítulo 10, versículo 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas divinas, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre de Maria, da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. E eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que a obediência ao plano do Pai morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo, que vitorioso assentou-se à direita de Deus Pai, que o Filho é o único mediador entre Deus e os seres humanos, o propiciador, o único Salvador, nosso sumo sacerdote e intercessor. 6. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Filho, ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E penetra até as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel regenerador e purificador e santificador do homem e a mulher, e que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem convence a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus, que inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo de número 5, versículos 22 e 23.